Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 2 do Evangelho Gnóstico de Tomé. Nessa sequência de estudo, a gente procura compreender, então, o Evangelho Gnóstico de Tomé. Esse é o nosso principal objetivo, né? Ler do início até o final. Mas, para se entender, a gente precisa conhecer um pouco mais do que acontecia naquela época, o que era aquela região, né? Aquela região ali do Egito, junto com a Judéia, Galileia, né? Aonde foi encontrado também na região de Qumran. Vimos isso tudo na aula 1, né? Essa é a aula 2, mas nós na aula 1 nós vimos inclusive o mapa e tudo com a região, de onde foram encontrados os dois achados. Em 1945 foi encontrado o de Nag Hammadi, e aqui tem a foto dos livrinhos encontrados, né? Muito bonitinho, eu pelo menos acho muito bacana, né? Porque ele é todo bem feitinho e tem uma capinha de couro e ainda tem uma fitinha para amarrar. Então, quer dizer, realmente uma preciosidade de quase 2.000 anos, né? Podemos dizer. Bom, então esses são os livrinhos, diversos livros. O Evangelho de Tomé é um pedacinho de um livro desses aí, tá? Ele tem pouco mais de 100 questões, né? E são questões que a gente vai, desde a primeira questão até a última questão, estudando, compreendendo. Então, esse é o nosso objetivo aqui: aprofundar o estudo no Evangelho Gnóstico de Tomé. Bom, para hoje eu separei aqui, primeiro falar um pouquinho sobre conceitos iniciais. Nós falamos sobre alguns conceitos no primeiro vídeo, na aula 1, né? E hoje nós vamos falar de mais um conceito fundamental, que é o conceito do termo apócrifo. O que é o termo apócrifo, né? Esses evangelhos também são conhecidos como Evangelho Apócrifo de Tomé, ou Evangelho Gnóstico de Tomé, também pode ser, né? Mas o que é o termo apócrifo? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e depois a gente vai falar então sobre o que é o gnosticismo, né? E vamos falar então sobre alguns pontos comparativos aí do gnosticismo com o cristianismo ortodoxo, né? E depois a gente vai ler alguns logins aí, lembrando que a gente na última aula a gente parou no Logian 3. Lemos o 1, o 2 e o 3. E hoje a gente começa no Logian 4. Vamos ver quantos que a gente consegue ir. Se a gente for rapidinho, a gente consegue chegar até o Logian 20. Bom, então, só relembrando aqui, onde fica Nag Hammadi, né? E foram encontrados ali naquele local ali, dentro de cavernas ali. Da mesma maneira, lá em cima, no Mar Morto, 2 anos depois, esse aqui foi em 1945, foram encontrados vários livrinhos aqui dentro, uma bibliotecazinha completinha aqui, foram encontrados aí em uma caverna, e não foram encontrados por historiadores ou pesquisadores que estavam procurando, não, foram encontrados por pessoas do povo que estavam procurando ali ervas para fazerem plantação, né? Para utilizarem ervas para o plantio, para melhorar o plantio, né? E a conclusão é que, de repente, numa determinada caverna, jogando uma pedrinha, eles ouviram um barulho diferente, falaram, tem alguma coisa lá dentro, né? Está fazendo um barulhinho diferente, vamos lá ver. E aí, quando foram ver, jarros com esses livrinhos guardados lá durante anos e anos e anos, tá? Bom, isso aconteceu também de forma parecida também por pessoas do povo lá no norte, no noroeste do Mar Morto, né? Na região de Qumran, a região onde tinha um grupo de essênios ali naquela região. Por isso, aquele lá do Mar Morto, acredita-se que era uma biblioteca desse grupo de essênios. Então, não são os mesmos livros, é importante comentar, né? São livros que também são livros gnósticos, né? Todos eles se encaixam. E isso é que é o legal, é a gente pegar um de um lado, um do outro, e ver que estão falando mais ou menos os mesmos textos, na mesma linha, né? E se você pega um que foge muito do contexto, aí a gente percebe que, opa, isso aqui pode ter sido algum texto até manipulado, alguma coisa desse tipo aqui. Mas não, a maioria dos textos são textos que a gente olha e a gente vê, não, realmente
tem todas as características aqui de terem sido coletados pelos essênios ou coletados ali por estudiosos ali da vida de Jesus, que acompanharam a vida de Jesus, né? Provavelmente transcritos no ano de 300, mais ou menos, depois de Cristo. Lembrando que nós falamos na aula passada, existe um estudo de alguns historiadores que estão tentando comprovar realmente que, olha, Jesus não viveu no ano 0. Foi feito um cálculo errado e ele teria vivido no século seguinte, no século I, em vez de viver no século 0, né? Então erraram talvez 100 anos aí, ou próximo disso, do nascimento de Jesus. Bom, em que isso importa, né? Do ponto de vista desses evangelhos, importa muito, porque valoriza muito os evangelhos. Alguns desses evangelhos são de 100 anos, 120 anos, 150 anos, após a data atual de nascimento de Jesus, né? Então, se na verdade Jesus nasceu 100 anos à frente, significa que alguns desses evangelhos aqui seriam do período de Jesus, mais ou menos ali com 50 anos, né? Ou seja, mais no século de Jesus, né? Então, estamos aguardando aí, vamos ver se eles comprovam. Bom, mas não importa, tá? Mesmo que não comprove, os evangelhos eles eram naturalmente transcritos, né? E precisavam sempre atualizar, porque a folha desgastava e tudo. E eles estavam sempre criando cópias e fazendo cópias e transcrevendo, até para poder distribuir, né? Provavelmente esses aqui também foram feitos cópias. Tem alguns textos que estão em cópita, que é egípcio antigo, né? E outros textos estão em grego, né? Escrito em grego, e foram achados então na Nag em 1945. Bom, pessoal, vamos agora então para o conceito de apócrifo que eu queria trazer aqui para vocês, que é muito importante também para compreender aí os evangelhos apócrifos, né? O que são quando se fala evangelho apócrifo, né? Bom, a palavra apócrifo representa para você o quê? O que te vem primeiro na cabeça, né? Bom, a palavra apócrifo, se você for olhar a etimologia real da palavra no grego antigo, de onde veio a palavra apócrifo? Apócrifo significa oculto, secreto. Então é um ensinamento oculto, é um ensinamento secreto, né? Só que ao longo dos anos, né, principalmente Idade Média, aquele período tenebroso que nós vivemos, né, foi se modificando essa palavra, muito baseado nos evangelhos apócrifos, e foram depreciando, querendo dizer sempre que, olha, apócrifo é falso. Então você encontra até hoje nos dicionários do Ocidente aqui, de uma maneira geral, a palavra apócrifo relacionada com alguma coisa duvidosa, alguma coisa falsa. E originalmente apócrifo não tem nada disso. A palavra apócrifo representa ensinamento oculto, ou seja, algo que é oculto, algo que é secreto, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de um dicionário que a gente encontra em que ele fala, olha, primeiro ele fala, olha, cuja autoridade não é canônica foi retirada desses documentos, né? Que autoridade canônica, né? Imaginem, né? Então eram pessoas que não concordavam com esses textos e caçaram esses textos durante a Idade Média toda, queimando, procurando, proibindo, né? E os que eles acharam, eles queimaram e destruíram. Por isso, esses textos, por um acaso, foram achados, né, escondidos nas caverninhas, muito bem guardados ali numa região seca, que pôde não deteriorar esses textos durante tanto tempo. Mas é isso, tá? A palavra apócrifo, então, significa oculto, secreto. Inclusive, nos documentos tem escritos, olha, este é o evangelho apócrifo de Tomé. Tem escrito no documento, no próprio documento, tá? Não só o de Tomé, mas outros também, né? Querendo dizer o quê? Esse é o evangelho secreto de Tomé. E quando querem dizer isso, o que eles queriam dizer, né? Eles queriam dizer, olha, isso aqui é um ensinamento que não é um ensinamento comum.
que todo mundo recebia. Era um ensinamento guardado a poucos, guardado aos discípulos mais íntimos, né? Aos discípulos do círculo mais central de Jesus. Não era ensinamentos que eram livremente, ou seja, informado para todo mundo, né? Muito bem. Então é isso. Falamos agora sobre apócrifo. Isso me faz lembrar também uma frase de Jesus com os discípulos, em que os discípulos perguntam: Jesus, por que falas sempre com parábolas, né? E Jesus responde aos discípulos dizendo: olha, porque a eles não é dado o direito de conhecer, de saber os ensinamentos que eu ensino a vocês. Jesus fala para os discípulos, né? E aí você para pensar, ora, se os canônicos só têm as parábolas, onde é que estão esses ensinamentos que Jesus passava direto para os discípulos, como ensinamentos ali reservados, ensinamentos ocultos, secretos, né? Ou guardados apenas para alguns, né? Onde é que estão? Estão nos documentos apócrifos. E nós vamos, então, estudar o Evangelho de Tomé. Bom, antes disso, antes de estudar o Evangelho de Tomé, eu queria falar um pouquinho sobre o gnosticismo, porque não dá para a gente estudar um texto sem a gente conhecer a realidade dos que escreveram aquele texto. A gente precisa entender como eles viviam para poder compreender, quando eles escrevem uma palavrinha, o que eles estavam querendo dizer, né? Muito bem, então vamos entender um pouquinho mais o gnosticismo. Quais são as diferenças de gnósticos para o ortodoxo católico, né? Para o canônico, para os evangelhos canônicos, de uma maneira geral? O que tem de diferença, né? Entre um e o pensamento gnóstico cristão, né? Lembrando que os gnósticos eram cristãos. Eles viam Jesus de uma forma diferente, eles não viam Jesus como Deus, eles entendiam de uma forma diferente, e é sobre isso que a gente vai também falar aqui. O primeiro ponto que eu anotei aqui: parábolas versus ensinamentos secretos. Acabamos de falar, né? Nos apócrifos, você tem os ensinamentos secretos, ou os ensinamentos guardados a um grupo íntimo de discípulos. Não era um ensinamento para todos, né? Enquanto que as parábolas eram mais um ensinamento coletivo, para que as pessoas ficassem ali pensando, meditando, e os melhores conseguiriam, então, chegar a uma conclusão, a um entendimento das parábolas, né? Os outros iriam achar que ele estava falando ali de plantação, de colheita, de coisas comuns, levando ao pé da letra o que Jesus falava, né? Esse é um outro ponto importante. A gente tem que sempre compreender que do que a gente lê, principalmente dessa época, desse período, não dá para levar ao pé da letra. Não é ao pé da letra, é tudo num sentido simbólico, figurado. Os grandes mestres dessa época, todos eles, né, que viveram, Jesus foi o grande, né? Mas existiam outros mestres judaicos também nessas regiões todas. E eles sempre que passavam o ensinamento, procuravam passar o ensinamento numa forma figurativa, numa forma simbólica, né? Para que a pessoa parasse para pensar e dali chegasse na sua conclusão. Porque o grande ensinamento se faz quando você chega no entendimento, e não quando a palavra vem direto para você. E Jesus sabia disso na sua imensa inteligência, né? Pois bem, ponto 2. Quem criou a matéria, né? E aí nós temos que compreender aí que quem criou a matéria para os gnósticos, a matéria que eu digo, é tudo que é material, o mundo material. Quem criou o mundo material? E não, para os gnósticos não foi Deus. Quem criou a matéria, como eles viam a matéria como algo onde tinha muita maldade, né? Ainda mais nessa época, imaginem como tinha muita coisa ainda atrasada, que não era espiritual, que era muito, de uma maneira geral ali, tinha muita guerra, muita coisa ruim, né? Eles consideravam que a matéria era a arte de
um outro ser que não era Deus, tá? Também não era um outro Deus, não. Não era. Tem alguns que dizem assim, os gnósticos têm mais de um Deus. Não, não tem. Os gnósticos têm um Deus só, tá? Esse ser, que chamavam ele de demiurgo, era um ser inferior, um ser criado e ignorante. E ele, então, ele veio para a matéria, se afastou de Deus, veio para a matéria, e aí este ser criou, então, alguns arcontes também junto com ele, e os arcontes com o demiurgo criaram, então, tudo referente à matéria, né? Então, quando nós estamos encarnados, podemos dizer assim, nós estamos sob efeito do demiurgo, né? Completamente sob o véu aqui, escondendo a realidade, né? Enxergando só o que ele quer, e sobre efeito aqui da matéria. E o objetivo do demiurgo e dos arcontes, são 6 arcontes mais o demiurgo, são 7, eles então dominam a matéria e nos dão prazeres da matéria, nos dão tudo que a matéria tem que atrai o ser, né? Gostos, sabores, emoções, sentimentos exagerados, né? Por isso é que os essênios, que também tinham uma semente gnóstica forte aí, né? Os essênios, eles sempre trabalhavam pelo caminho do meio e diziam que, olha, o ideal é você ir pelo caminho do meio, evitando os sentimentos excessivos, tanto na parte alegre quanto na parte triste também, sem sofrência exagerada, sofrimentos exagerados, né? Seguindo aquele caminho sóbrio, de cabeça erguida, sempre caminhando para frente, com a certeza de que o mundo matéria é um mundo que nós estamos aqui de forma transitória, né? Era como eles pensavam. E o mundo espiritual que é o mundo, é o objetivo de todos. Então é isso. Com relação à matéria, eles tinham essa diferenciação. 3. O Deus desconhecido do gnóstico, né? Então, o Deus desconhecido era ironicamente, né, os católicos da época, toda a igreja ortodoxa da época, né, debochava, dizendo, olha, eles têm um Deus desconhecido que nem eles não conhecem, eles não sabem quem é. Mas, na verdade, é um termo que os gnósticos usavam, né, chamado agnostos theos, né, que é o Deus agnóstico, né, que é o incognoscível, aquele Deus que é incognoscível, que você não consegue conhecê-lo, mas do ponto de vista de que você não consegue expressá-lo, você não consegue visualizá-lo, né? É um Deus que está em todo lugar. Esse é o entendimento dos gnósticos. É um Deus que existe e está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Existe uma frase que fala, olha, levante uma pedra e eu estarei lá. Corte uma madeira e eu estarei ali no meio. Né? É uma frase que justamente que diz, baseada nesse sentimento de que Deus está em toda parte, em todo lugar, nos acompanhando. Pois bem, então essa é a ideia aí que era muito debochada pela ortodoxia, né, da igreja da época, dos primeiros contra os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram os gnósticos, tá? Foram os dessa região todinha ali de Qumran, da Judéia, foram aonde eles nasceram ali, foram os primeiros gnósticos surgiram ali. E surgiram em diversos grupos diferentes, com pensamentos diferentes. Em outros vídeos mais para frente eu vou falar sobre os grupos gnósticos que existiram e as regiões para onde eles foram e tudo. Tá? Mas aí vamos deixar para outro vídeo. O número 4 aqui, de diferenças, né? Estamos falando das diferenças do gnosticismo para os canônicos, né? Os cristãos gnósticos para os cristãos dos evangelhos canônicos. Então, o gnosticismo não acredita em Adão e Eva. Para os gnósticos, Adão e Eva são um mito, um símbolo. Nem o mundo foi criado em 7 dias, né?
Será que alguém acredita realmente, de fato, ao pé da letra? Ao pé da letra, porque temos que entender isso, né? Não podemos ler um texto e querer entender no pé da letra que foi feito em 7 dias, né? É uma representação simbólica, tá? É óbvio, né? Por tudo que nós vivemos durante séculos e séculos e séculos, a gente consegue hoje, talvez com mais certeza ainda, dizer que, olha, não foi criado com 7 dias, provavelmente foram 7 estágios de criação, né? Cada estágio com alguns milênios ou milhões de anos de construção da matéria e até o surgimento do homem, né? Adão também seria, então, um símbolo disso daí, tá? Bom, e o 5? O 5 o Éden não é paraíso, é uma prisão. Então, esse era o pensamento deles. Olha, o Éden é uma prisão que são enganação aos sentidos para nos atrair. Né? Então, eles diziam isso. Não, Éden não. Aquilo ali é uma prisão da matéria, né, para tentar nos enganar, para tentar nos iludir de que tudo é bonitinho, tudo é maravilhoso. Porque o verdadeiro céu, o verdadeiro mundo dos vivos é o de cima, é o que está no mundo espiritual, ou como os gnósticos acreditavam, o pleroma, né? Que é o céu divino dos gnósticos. Ok, os gnósticos aí, então, agora falando sobre a serpente, né? A serpente, por exemplo, falando de Éden, né? A serpente não é má, nunca foi má. Para os gnósticos, a serpente ela é inteligente. Da mesma maneira que no Oriente, nós temos a Naja lá, que também é uma serpente, né? E é considerada sagrada. No Egito, a gente tem o caduceu aqui representado, aqui eu trouxe a imagem dele aqui, que é um bastão representado com as duas cobrinhas entrelaçando o caduceu, a Od e a Ob, né? São duas cobras, o nome de uma é Od, o nome da outra é Ob, né? E as duas representam ali uma sabedoria ali que vai se elevando até chegar no grande conhecimento ali. Então é isso que elas representam aí. E aí, só completando aqui sobre a serpente, para os gnósticos, então, a serpente não é má, ela é a sabedoria. Ser desperto como a serpente, né? Jesus disse isso. E nós vamos ler aqui num dos textos aqui, num dos Logions. Logions são os ensinamentos que nós vamos ler no Evangelho de Tomé. Um dos Logions, Jesus comenta isso também, ser desperto como as serpentes. Então, é isso. E quando comem a maçã, né, Adão e Eva, então, libertam-se do falso paraíso que nos prende aos sentidos. Então, um ponto de observação aí é esse dos sentidos. Né? Os sentidos, as sensações, são todas formas de que nós somos, então, atraídos para a matéria, que nós acabamos gostando e nos envolvendo com a matéria. Por isso é que os essênios e os gnósticos também dizem que devemos evitar ao máximo os sentidos. Né? O que é os sentidos? As sensações, as percepções, cada vez menos e sem excesso, sempre procurando o caminho do meio. Tá? Eu estou narrando aqui como eles pensam, tá, pessoal? Por favor, compreendam isso. Não é necessariamente que eu concorde com tudo, né? Apesar de que eu concordo com muita coisa daqui, e muita coisa se assemelha com os pensamentos, tanto orientais quanto os pensamentos espíritas também, né? Espírita kardecista aqui, e alguns espiritualistas também. Muito bom. Agora eu vou falar sobre o 7. As mulheres não têm pecado, representam vida e renascimento. Tá? Então, alguns dizem a mulher ela era mal vista lá pelos gnósticos, né? E não é verdade. Né? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, mas as mulheres elas não são consideradas como o pecado. Né? Elas representam a vida e o renascimento necessário para as reencarnações em que o ser vai fazendo a sua evolução. Então, assim elas eram vistas pelos gnósticos. Número 8, sobre os pecados originais. Então, os gnósticos também não acreditam, né, são contra os pecados originais. Eles acreditam
que o único pecado é a ignorância, ou a falta de conhecimento, ou a falta de vontade de querer aprender. Esse é o verdadeiro pecado. Número 9. O mundo é bom, né? E os gnósticos vão falar que não. O mundo não é bom. O mundo é uma mistura de luz e trevas. O mundo é fruto da separatividade, do um divino. Então, o mundo foi o momento em que a gente acabou separado de Deus, né? E viemos para cá para poder ir nos aprimorando e nos elevando como ser, para voltar, como objetivo final, voltar a essa unificação junto a Deus. Tá? Esse é o pensamento. A famosa reintegração dos seres junto a Deus. Né? Como diz o Martinez de Pasquale no Martinismo, lá, no Tratado de Reintegração dos Seres. E como diz o budismo também, como diz o espiritismo também, fala sobre integração com Deus também. Então é muito lindo quando a gente vê as coisas assim encaixando, né? Cada um com a sua palavrinha, cada um com o seu jeito de falar, mas várias religiões de vários locais diferentes apontando na mesma direção. Né? Tem uma ou outra apontando na direção contrária e tal, mas aí a gente tem que sentir o que a nossa razão noética, o que fala a nossa razão noética, e aí seguir o caminho da nossa razão noética. Muito bem. Então é isso. O mundo é matéria e é dominado pelos seres arcontes, como eu já falei. Seres inferiores que querem nos aprisionar e nos tornar mortais. Demiurgo mais 6 arcontes dominam a matéria. E acima da matéria você tem, então, 7 níveis de camadas, como se fossem uma escada que você deve ir subindo. Cada uma dessas camadas dominada por um desses arcontes. E o demiurgo também. Né? Então, eles tentam, utilizando os prazeres da carne, os gozos da matéria, as sensações, tudo isso eles tentam nos manter aqui na matéria, presos. Né? O apego à matéria, as coisas que existem na matéria, né? Pseudo-gostosas, pseudo-boas coisas, né? Que a gente sempre tem que avaliar e pensar, será que realmente isso é o que importa? Né? E justamente os gnósticos diziam que não, o que importa é o mundo espiritual. E é o mesmo que Jesus sempre falou. Né? Meu mundo não é desse mundo, o meu mundo é do reino dos céus. Não é? Quantas vezes Jesus falou isso? E Jesus falava também o quê? Jesus falava, eu sou um com o Pai. Ou seja, ele já tinha feito a integração dele com Deus. Não significa que ele é Deus. Não, significa que ele está na mesma sintonia, que ele passou por todos os andares de elevação até chegar num nível espiritual que ele fez a sua sincronismo total com Deus. 10. A salvação. Essa é muito interessante, eu falei na última aula também, vou passar rapidamente, né? A salvação dos seres, né? Para a tradição canônica, né? Ortodoxa, do cristianismo, basta a fé. Se você tiver fé, se você vier aqui nessa religião aqui, se você for batizado, se você seguir aqui essa religião específica, você será salvado. Esse é o pensamento, né? É completamente contra o pensamento do gnóstico. O pensamento do gnóstico a salvação não é messiânica e coletiva. Não é. Né? Vai descer alguém e vai salvar todo mundo. Né? Jesus vai vir salvar todo mundo, Deus vai vir salvar todo mundo, ou Buda vai... Não é isso. Não é? O pensamento do gnóstico a salvação, ela depende de uma elevação individual. E como se faz essa elevação individual do ser? É o conhecimento que leva à descoberta do eu interno, do divino dentro de você. Por isso é que a gente vê
em várias filosofias falando, você tem que achar o seu eu interior, inclusive no budismo tibetano também, né? A gente encontra em vários livros do tibetanos também, de budismo, falando sobre isso. O Bardo Todol, por exemplo, né? Que é o livro tibetano dos mortos, que fala exatamente sobre isso também, que você tem que achar o teu eu interior. Se você não achar o teu nome interior, né? Como é que você vai fazer a tua elevação? E aí tem, mas aí a gente detalha em outros vídeos. Mas o fato é que eles acreditam na elevação do ser, do eu, achando o seu eu interno divino, que está escondidinho, está guardadinho, coberto pelo véu da matéria, né? E aí a gente tem que descobrir esse véu da matéria, acordar para o que tem realmente de valor e aí fazer a sua gradual elevação, sempre com muito estudo, com muito aprendizado, colocando em prática o que realmente importa, que é o amor ao próximo, tudo que Jesus nos ensinou, né? Fraternidade com os demais. E, e isso é uma elevação gradual, isso daí não ocorre assim, num estalar de dedos. Isso daí ocorre em muitas e muitas reencarnações. Então, não é necessário em uma vida só, ninguém consegue, em uma vida só, estar pronto para ir para o céu. Ninguém consegue. Né? Alguém aqui está pronto para ir para o céu, olha para o lado, olha para quem está ao seu redor nesse momento, para os seus vizinhos, né? Seja lá quem for, né? Alguém está pronto para ir para o céu? Não está. Não está. A gente sabe disso, a gente tem muito o que aprender, muito o que evoluir, para que a gente olhe, de fato, com amor para todos os lados e para todos os seres. Para todos os seres. Não tem inimigo. Não tem pessoa que eu não gosto. Não tem. É amor e compreensão. Para todos os seres, inclusive os animais. Tá? Os essênios eram vegetarianos. Por causa desse tipo de pensamento, não comiam carne. Falando dos essênios. Tá? A maioria dos gnósticos também praticavam a abstinência à carne, né? De alguma forma. Mas é isso. Alguns mais radicais, outros menos, né? Porque se espalhou e foi para várias regiões. O gnosticismo. Bom, 11. Uma única vida. Então, interrogação, uma única vida tem a ver com o que eu falei agora, né? Para o catolicismo, sim, né? Se nasceu mal, ou abastado, né? Abastado cheio de dinheiro, muito rico, né? Não importa, você só vai ter essa vida, acabou. Você tem que aprender. Você tem que aprender ou nessa situação, como pobre, muito pobre, e vai fazer o aprendizado como muito pobre, ou vai fazer o aprendizado como muito rico, né? E acabou, é só essa encarnação. Imagina, né? Tem aprendizados que você só faz na condição da pobreza e tem aprendizados que você só faz na condição de riqueza. O que acontece é que o cara que está lá em cima, né, que está numa posição de riqueza, ele diz não à reencarnação. Não, imagina se eu, rei, rainha, vou querer reencarnar. Não quero acreditar nisso, não. Não quero acreditar em reencarnação, não, porque imagina se eu vou ter que renascer numa outra encarnação do lado do servo, ou pior, até trabalhando para o servo. Então era assim que pensaram e excluíram, inclusive, a reencarnação. Depois de um tempo, excluíram a reencarnação. Tá? Mas os gnósticos, essa é a fé dos gnósticos, é a fé reencarnacionista, mais uma vez, da mesma forma que o budismo, da mesma forma que o espiritismo e o espiritualismo de uma maneira geral, da mesma forma que o judaísmo também acreditava, né, nessa época. E é isso, tá? Principalmente o judaísmo místico também. O judaísmo, citando aqui, por exemplo, o gnosticismo acredita em 7 níveis, né? O judaísmo da Cabala, né, ela acredita em 10 níveis. Você tem 10 degraus que você tem que se elevando até você conseguir sair e parar o ciclo da reencarnação. Né? O ciclo da reencarnação existe também no Oriente e é chamado de Sansara.
Sansara, a roda de reencarnação. E quando o ser se eleva, ele se livra de ter que ficar reencarnando novamente, né? Então, como vocês podem ver, essas religiões todas, né, a maioria delas falam mais ou menos a mesma coisa, na mesma direção, no mesmo sentido, espiritualização, crescimento, para que a gente consiga, evoluindo, se livrar da roda das reencarnações. E aí cada uma chama do nome que quer, mas a direção é a mesma. Muito bem, vamos lá então. 12. Não basta aceitar Jesus para ir para o céu, né? Essa daí não preciso nem explicar, né? O gnosticismo, ele diz justamente que, olha, existem vários céus, né? Vários níveis, né? E existe um céu maior, que é o pleroma, que eu já comentei aqui, que esse sim é o céu maior, é o céu final, o objetivo final deles é chegar no nível mais elevado. Quando chega no nível elevado, mais elevado, eles estão, então, no pleroma e estão em fase de unificação com Deus, né? Não é já direto uma unificação, já fez a unificação. Não, eles têm uma etapa que eles aí têm que concluir de unificação com Deus. E para isso é necessário o quê? É preciso mergulhar em si mesmo e compreender o universo e todas as coisas, tá? O mergulhar em si mesmo, a gente tem que compreender também que não é esquecer as outras pessoas. Eu só vou pensar em mim. Não, ao contrário, quando você se descobre e descobre os objetivos de Deus e do universo que estão dentro de você, aí é que você expande e começa a compreender o que cada um está fazendo aqui, quem nós somos, né? Qual o nosso objetivo. E começa a aumentar, então, o teu sentimento de fraternidade, de união, de elevação em conjunto. Vem daí. Então, tudo começa dentro do ser. E aí, depois, a gente expande isso. Tá? Isso também é entendido assim também no Espiritismo, tá? No Budismo também. Então, quer dizer, o caminho dessas todas é o mesmo. 13. Jesus é Deus ou é mestre? Então, o gnosticismo, ele acredita que Jesus foi um grande mestre que trouxe um conhecimento divino para nós. E com esse conhecimento divino, a gente então faz a nossa elevação. Então, Jesus é, para os gnósticos, acima de tudo, um grande mestre, talvez o maior dos mestres, né? Que deve ser, então, a nossa fonte de orientação, mas não é um Deus. É isso que eles acreditam. É um grande mestre, já está lá em cima, uno com Deus. E que nós vamos, então, seguindo, até conseguir chegar no mesmo nível de Jesus. Ajudar Jesus. E ser um com Deus também. Esse é o nosso objetivo. Levam muitas encarnações para isso, mas esse é o objetivo. 14. Cristo não é um homem. Católicos entenderam errado, segundo o gnosticismo, tá? Cristo é um poder espiritual, é uma instância metafísica, aquela luz divina que existe dentro de nós, tá? E o termo Cristo, ele já existia mesmo antes de Jesus. É um termo grego que já era usado muitos anos antes de Jesus. A forma que eles acreditam é essa, tá? Não tem problema nenhum usar esse nome também para associar com Jesus, porque Jesus era o Cristo, ele já tinha uma elevação que ele mesmo se transformou no próprio Cristo. Ele não era um ser material, ele já era um ser crístico, por completo. 15. A ressurreição, né, do espírito. Ela não é a ressurreição do corpo, como acreditam alguns. Segundo o gnosticismo, a ressurreição é sempre um despertar em vida. E isso é um símbolo, como vemos no texto A Cruz de Luz, de Atos de João. Tá? Então tem um outro livrinho muito interessante também, que é o livro que fala sobre o Evangelho de João, e que fala sobre a cruz de luz, que tem a ver com a ressurreição, o processo de ressurreição. 16. Sacrifício expiatório. Jesus não morreu para nos salvar, né? Existe
um foco muito grande na morte, na morte, na morte, feita pelo Ocidente, né? Quando, na verdade, devíamos olhar sempre um Jesus vivo, lembrar do Jesus vivo. É isso que os gnósticos falam aqui. A morte foi um ato que ocorreu pela ortodoxia fundamentalista da época, né? Que eram os judeus da época, que queriam, que não suportavam ver Cristo, ver Jesus, nos direcionando com caminhos diferentes do que eles acreditavam naquela época. Então, Jesus acabou sendo morto, né? Como um grande mestre que foi, naturalmente, deixou todo o seu aprendizado aí para nós. Muito bem. Então, o Cordeiro de Deus sacrificado para salvar a todos não faz sentido para os gnósticos, tá? 17. Até porque ele salvou a gente com o caminho que ele deu, com os ensinamentos que ele deu. Ele não se sacrificou para salvar a gente, né? Ele salvou a gente, sim, trazendo todo o conhecimento que Jesus trouxe de seu evangelho. Bom, e aí falando agora do 17, mundo dual, né? Vivemos em um mundo dual. O nosso trabalho é encontrar a luz nas trevas, né? E realmente a gente vive num planeta em provas e expiações, é um planeta que existe mais mal do que bem. E o que a gente tem que ficar procurando constantemente são os pontos de luz para seguir com retidão no caminho perfeito, né? Sem se desviar pelos prazeres da matéria, sem se desviar pelos enganos que a matéria nos leva, tanto de apego quanto de desejos quaisquer e por aí vai. Tá? Então é isso. 18. Rejeição às autoridades do mundo. Então esse é um ponto aí terrível aí para os ortodoxos, né? Mas os gnósticos eles acreditam que, olha, o encontro com Deus não depende de outros, não depende do Papa, do padre ou de outras autoridades. Você, para encontrar com Deus, você vai no seu quarto, fecha a porta e faz a sua oração, né? Como Jesus ensinou. Então você não precisa ir para a igreja para fazer oração. E é assim que os gnósticos acreditavam. E isso era terrível. Os ortodoxos, então, que queriam constituir, estavam iniciando no ano de 300, mais ou menos, começando a construir a igreja, com todos os conceitos e tudo. Se você dissesse isso, ninguém ia para a igreja. Na mente deles passava dessa forma, né? E perseguiram, então, os gnósticos completamente aí. As autoridades, né? Autoridades são os arcontes, né? São como os arcontes, que nos mantêm presos na matéria. Então, esse é o pensamento deles, né? Quando, no fundo, a liberdade depende de cada um. Se não quiser se levantar, se tiver caído no chão e não quer se levantar, não adianta ninguém vir e ficar puxando. Depende do ser querer, acima de tudo, querer se levantar. 19. Diálogo com as outras religiões. Para o gnosticismo, o conhecimento é importante. E estado do bem noético de cada um. E o estado de bem noético de cada um. Né? Noético é aquele interno, né? É aquela razão interna, aqueles pensamentos que a gente tem dentro de nós e que sempre nos direcionam dizendo assim, ó, esse é o caminho. Eu estou sentindo que alguma coisa dentro de mim, de vidas passadas, ou seja lá, como você pense, né? Aquele sentimento é o sentimento do que é o correto. Né? É o sentimento do caminho que me leva a Deus, ao caminho que me leva ao correto, ao bem. Né? E é isso, tá? Eles pensavam dessa forma, então os gnósticos estudavam hermetismo, estudavam zoroatrismo, estudavam o budismo, estudavam todas as religiões, ecleticamente, pensando as flores boas em cada local. Né?
Porque qualquer religião, se você parar para estudar, você vai encontrar flores boas, perfumadas, que vão te dar algum tipo de iluminação na tua busca de elevação. Tá? Às vezes o que você não entendeu numa, você lê numa outra com as palavrinhas um pouquinho diferentes, já fica um pouquinho mais claro para você compreender. Né? Então a gente precisa muito parar, e aí vai uma observação minha, precisamos parar de tratar a religião como clube de futebol. Né? Ah, eu sou do time tal. Ah, não, você é do time. O meu é melhor. O meu é melhor do que o seu. Né? E não importa, pode ter perdido de 6-0, ele vai ficar dizendo que o dele é melhor. Né? Ah, não, porque eu nasci nesse time de futebol. Eu fui criado aqui, meu pai era desse time de futebol, minha mãe também. Então eu sou desse time de futebol e ele é melhor, não quero nem discutir. Então não existe, para o gnosticismo, não existe melhor ou pior. É aprendizado interior de cada um. Tem que estudar, essa é a regra. Tem que correr atrás de conhecimento e autoelevação do próprio ser. Tá bom? Pode utilizar livros, pode e deve utilizar livros, pode escutar outras pessoas de outras religiões, né? É sempre muito bom. Sem tentar convencer ninguém, cada um segue a sua razão noética. Muito bem, pessoal. E agora aqui, para finalizar hoje, tá? Aqui, pelo menos o conhecimento do gnóstico, né? Maria não é a mãe de Deus, tá? Conforme os gnósticos pensam, Maria foi a mãe de Jesus, na matéria, ponto. Respeitada e pura, como um espírito de elevado. Né? Mas não é a mãe de Deus, como a gente encontra em alguns textos aí ortodoxos. Né? Muito bem. E processos iniciáticos e símbolos, atenção aos céus, os 7 níveis, né, que a gente falou. O matrimônio não é uma cerimônia para o gnosticismo, é principalmente uma união espiritual entre 2 seres. E o batismo é um processo de elevação espiritual, tá? E não algo material, que você tenha que passar por algum ritual ali necessariamente físico para se considerar batizado. Bom, então é isso, esses são os pontos aí que eu queria trazer para vocês aí de comparação. É muito importante a gente compreender o gnosticismo para poder depois ler e compreender o Evangelho de Tomé e os outros evangelhos gnósticos todos. Muito bem, e nessa aula, como a gente gastou um tempo grande ali fazendo o entendimento do que é o gnosticismo, bom, a gente vai ler 2 Logians hoje. Né? Lembrando que Logian são os ensinamentos. E no texto todo do Evangelho, a gente vê, então, ensinamento 1, ensinamento 2, ensinamento 3. Né? Logian 1, Logian 2, Logian 3. Na primeira aula, nós falamos do Logian 1, Logian 2, Logian 3. Hoje nós vamos falar do Logian 4 e do Logian 5, do ensinamento 4 e do ensinamento 5. Logian 4. Jesus disse: um homem envelhecido em seus dias não hesitará em questionar a uma criança de 7 dias acerca do lugar da vida. E ele viverá, porque muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Tá? Bom, muito legal. Eu queria convidar vocês para colocarem a interpretação de vocês também aqui embaixo, caso a minha interpretação aqui seja um pouquinho diferente, né? Mas fiquem à vontade, coloquem a interpretação de olha, eu entendi isso também, hein? Também entendi isso. E é muito legal sempre participar aí. Então, coloquem, deixem seu like, se inscrevam se não estão inscritos ainda. Tá? Bom, e o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: olha, o homem é envelhecido, uma pessoa na carne, né, na matéria, já envelhecida, né? Ela perguntar a uma criança de 7 dias, né, é uma simbologia, naturalmente, o número 7, mais uma vez, aparecendo aí, né, como um número aqui muito especial aqui, misticamente para essa época, né?
E aí ele fala, olha, acerca de um lugar na vida, acerca do lugar da vida. O que é o lugar da vida? O lugar da vida é o lugar espiritual. Né? Lembrando que para os gnósticos, na matéria estamos mortos. Quem está na matéria está morto. E quando retornamos, então, para a verdadeira vida, né? Jesus falava sobre isso. A verdadeira vida é a vida espiritual. Quando nós retornamos, então, nós encontraremos, então, o lugar da vida, que é o mundo espiritual. Né? Jesus disse várias vezes, né? Olha, deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Ou seja, os que estão aqui na matéria preocupados com a matéria. Né? E outras diversas vezes ele falava também muito sobre isso. Né? Porque Jesus, naturalmente, estava nesse meio todo, da Galileia, da região toda ali também, da Judéia, e todos eles ali falavam essa língua, a língua dos tanaíns, dos essênios, né? Os conhecimentos desses grandes mestres que viveram também junto com Jesus, e houve ali também muita troca ali, Jesus ensinando eles também. E é isso, tá? Bom, então esse é o Logion 1. Mas o Logion 4, o que ele quer dizer? Né? Ele quer dizer, olha, perguntar a uma criança de 7 dias por quê? Porque uma criança de 7 dias, um recém-nascido, é quem acabou de chegar de lá. Acabou de vir numa reencarnação. Acabou de chegar. Esse é o pensamento dos gnósticos aqui, tá? Então ele acabou de chegar, ele é recém-chegado. Ele, na cabecinha dele, estão todos esses pensamentos ainda encobertos, né? Naturalmente, é uma criança de 7 dias, mas é um ser, é um espírito que está ali, né? De muitas reencarnações. E ele acabou de chegar. Então é isso que ele quer dizer, acerca do lugar da vida. E ele viverá, porque muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Se tornarão um só é simples de entender, né? Se tornarão um só com Deus, é a unificação com Deus. Né? E muitos dos primeiros serão os últimos, também a gente tem esse textozinho em alguns canônicos também falando dessa forma aí. Muito bem, esse foi o Logion 4. E o Logion 5, Jesus disse, conhece o que está diante da tua face e o que estiver oculto lhe será revelado. Pois nada há oculto que não seja descoberto. Então a gente encontra muito sempre esse convite a, olha, conhece primeiro o que está dentro de você, o que está próximo de você, né? O que está visível. E depois você enxergará o invisível. Existe uma frase da cabalista, né? Da cabala primordial, das primeiras cabalas, que nessa época já começava a aparecer entre os pensamentos dos tanaíns, dos mestres sagrados do judaísmo que andavam por aquelas regiões todas, e a frase falava mais ou menos nessa direção. A frase falava, conheces o visível e descobrirás o invisível. Vejam se não é a mesma coisa. Conhece o que está diante da tua face. E o que estiver oculto lhe será revelado. Pois nada há oculto que não seja descoberto. Né? Então, muito lindo, mais uma vez, a gente vê um ensinamento judaico, né? Da cabala antiga primordial, né? Se encaixando aqui também com o que Jesus falou, né? E as duas coisas ali, olha, apontando na mesma direção. Tá bom? Pessoal, hoje nós vamos ficar nesse Logion 5, porque a gente gastou muito tempo naquelas questões conhecendo o gnosticismo. Na próxima aula, na aula 3, a gente vai pegar do 5 e vamos em frente até o 20, mais ou menos. E espero que a gente consiga, hein? Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, ajuda muito aqui o canal. E nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.